Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus filhos, por toda a casa agora que, mesmo distante, virtualmente se encontram com um só coração e com um só espírito. Obrigada, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, sem o Senhor nada podemos alcançar. Queremos te agradecer por todo o empenho de todos aqueles que nos bastidores ou na frente das câmeras têm se envolvido e aplicado a sua generosidade em prol do teu reino e da tua igreja. Vá de encontro, Espírito Santo, ao coração, à casa, à mente de todos aqueles que se reúnem agora, porque queremos aprender com o Senhor, queremos aprender com o teu Espírito, queremos aprender e sermos renovados no nosso entendimento. Que não passe de nós a oportunidade de sermos renovados, que não passe de nós, Deus, a oportunidade de sermos transformados pela tua palavra. Que cada coração agora, na sua casa, no seu lar, possa se achar abraçado pelo Senhor. Porque mesmo distantes, estamos juntos com o mesmo coração e unidos de espírito. Graças te damos por Jesus, que fez tudo para que nós estivéssemos aqui. Foi por causa do sangue do teu Filho que nós estamos aqui. É por causa do sangue do teu Filho que nós sentamos aqui e adoramos o Senhor. É para que o teu nome seja conhecido em todas as nações. É para que o teu nome seja exaltado. E toda a tela de computador, toda a televisão, ou todo celular que agora está conectado conosco possa sentir a doce presença do teu Espírito. Porque nada vive se não for pela unção do teu Espírito Santo. Nada encontra sentido, nada encontra vida se não for o fluir do teu Espírito Santo. E é por ele, e é através dele que queremos refletir na tua palavra nessa noite. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, nos ensina uma nova forma de pensar, nos ensina uma nova forma de ouvir, nos ajuda a ler a tua palavra de forma como nunca antes. Eu sei que tem uma porção nova que o Senhor tem separado para a tua noiva. Eu sei que tem uma porção nova que o Senhor tem separado para a tua igreja. Não é à toa que principados e potestades têm se levantado, Senhor, para tentar destruir a tua igreja. Mas uma certeza nós temos, que nada vai prevalecer contra a tua noiva. Nada vai prevalecer contra a tua igreja. Por isso abençoa todos aqueles que estão juntos agora. Por Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, mesmo que virtual, mas com coração distante. Aqui eu não tenho como saber quem está online, quem está nos acompanhando no Instagram, no YouTube, mas eu queria agradecer a você por estar com sede de ouvir a palavra do Senhor, por estar com sede em adorar ao Senhor. E eu sei que quando a gente bate na porta, a gente encontra, quando a gente procura, a gente acha. E se você está aí sentado, assistindo a esse momento, o Espírito Santo está com você. Eu posso ver alguns rostinhos aqui e eu fico muito feliz, mas sinto ainda a saudade de ver esse lugar cheio. E nós veremos esse lugar cheio, para a glória de Deus. Mas antes eu gostaria de parabenizar os irmãos que estão aqui reunidos, a todos que estão envolvidos nos bastidores. Vocês não os veem, mas são muitos trabalhadores, principalmente aos ministros de louvor. Agradecer em nome da igreja, porque eu sei que o nosso salário é a recompensa que Deus vai nos dar, né? A nossa virtude é poder participar da obra de Deus, mas a recompensa é Deus que nos dá. E vocês estão muitas vezes escondidos atrás das câmeras, nossos irmãos Edão e o Reiter, nossos amigos lá atrás. Então, vocês fazem parte dessa obra. Se essa obra está chegando a tantos países, a tantos lugares, vocês têm uma grande contribuição nisso. E almas, nesse momento agora, podem estar sendo transformadas
pelo empenho de cada um, de estar aqui se reunindo, de estar aqui vindo ensaiar, de estar encarando o desafio de sair de casa com máscara ou não, com luva ou não. Então, antes eu gostaria de parabenizar os irmãos e dizer que o Senhor seja com a casa de vocês, que o Senhor seja com a saúde de vocês e que Deus honre a vida de cada um pela generosidade de coração. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui porque foi obrigado, arrastado de sair de casa, mas estão aqui porque amam Deus e amam servir a Deus, não é? Amém? Glória a Deus. Privilégio poder passar esse momento com vocês. Gostaria que a casa estivesse cheia, mas nós sabemos que esse tempo vai passar. Esses dias vão passar e eu tenho orado para que passe logo. Eu já não estou aguentando mais. Ficar distante das relações, ficar distante dos abraços, dos encontros. Mais do que nunca nós vamos começar a valorizar agora esses nossos encontros, não é mesmo? Mas como toda reclusão, como toda ocultamento, né, de tantas possibilidades da gente estar vivendo lá fora, indo restaurante, em parques, todas as vezes que a gente para, é uma oportunidade que a gente tem para reconfigurar, refletir e pensar no que precisa ser mudado, pensar no que precisa ser transformado. E esse tem sido os dias onde eu tenho pensado muito sobre isso. Foi Deus que nos parou, não foi o vírus que nos parou, foi Deus. E o que precisa então ser modificado para que eu continue nessa jornada que se chama vida cristã? O que eu preciso encontrar em Cristo Jesus para que eu possa continuar nessa jornada? Eu não devo continuar da mesma forma como eu entrei. Uma coisa eu sei, eu não devo sair dessa quarentena da mesma forma que eu entrei. Então é momento da gente repensar os nossos valores, as nossas ambições. É tempo da gente repensar os nossos projetos, aqueles projetos que talvez não saíram do papel, ou projetos que já estão em andamento, mas é tempo de repensar, de reavaliar. E a palavra que eu gostaria de compartilhar, de que você pensasse junto comigo agora, é sobre o mundo. Não amar o mundo, não ameis o mundo. Você está comigo aí com a sua palavra, seja a própria Bíblia em papel ou o seu celular, abra comigo na primeira epístola de João, no 2º capítulo, a partir do versículo 15. Primeira epístola de João, no 2º capítulo, a partir do versículo 15. Esse versículo, mais do que nunca, esse texto, mais do que nunca, faz a gente repensar, reconfigurar. E mais uma vez eu gostaria de acrescentar: repense, reavalie, reconfigure, porque o Senhor tem se levantado para sustentar a sua igreja nesse tempo, mas nós temos que ser fiéis com a palavra a quem nós seguimos, a palavra que a gente segue. Esse texto diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aqui, o apóstolo João vem dar um alerta aos filhos de Deus, que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Mas para a gente partir e continuar entendendo o que esse texto está dizendo, nós precisamos entender o que seja mundo e o que não é mundo. O que é mundo e o que não é mundo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de partir não é sobre não amar o planeta. Quando João está falando que não devemos amar o mundo, ele não está se referindo em não amar o planeta, as coisas criadas. Quanto a isso, nós sabemos que desde a criação
do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, não é não amar o planeta. Não amar o mundo não é não admirar as coisas criadas. Como nós lemos aqui no livro de Romanos, os atributos invisíveis de Deus se manifestam nessas coisas. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam na criação de Deus. Então, o que nos cabe? Nos cabe, então, contemplar sua glória, contemplar sua majestade. Nos cabe, então, admirar a sua criatividade, a sua excelência na criação. Então, não é sobre não amar o planeta, mas devemos admirá-lo, contemplar a beleza do Senhor, a criatividade de ter feito coisas tão distintas umas das outras e admirar o poder dele nas coisas que foram feitas. Também, não amar o mundo não é sobre não amar as pessoas. Não confunda, não ameis o mundo como não amar as pessoas. Não se fechar no seu mundo para me proteger das pessoas. Não amar o mundo não é ficar distante de pessoas. Sobre isso a gente aprende na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então não é não amar as pessoas, não é me fechar das pessoas, me bloquear, me isolar das pessoas. Nós temos uma palavra vulgar até que nós costumamos dizer no nosso mundo cristão evangélico, que eu não devo ser do mundo, ou eu não devo vestir roupas do mundo, ou eu não devo falar como o mundo, eu não devo ouvir música do mundo. Primeiro nós precisamos identificar o que é mundo, o que o apóstolo João aqui está dizendo sobre o que é mundo. O português, ele é muito limitado nessa tradução da palavra mundo, porque em vários versículos essa palavra mundo, ela tem uma distinta explicação. Mas nesse aspecto, nesse livro, não diz que é não amar as pessoas. Pelo contrário, nós sabemos que eu sou de Deus e eu conheço o amor quando eu faço o que o meu Senhor fez, quando eu dou a minha vida para o meu irmão. Então também não é sobre não amar as pessoas. Então eu devo morrer todos os dias, me entregando à comunhão dos amigos, dos meus familiares e amando os meus inimigos. O Evangelho de Jesus Cristo é o único em toda a face da terra que ensina a você amar o seu inimigo. E muitas vezes esse inimigo está perto de você. Muitas vezes esse inimigo anda ao lado, mora dentro da sua casa. E nós precisamos aprender a se entregar e a morrer todos os dias em favor dessa pessoa. Então, não amar o mundo não é não amar as pessoas. Muito pelo contrário, é se entregar por ela, morrer por ela, para que ela possa conhecer o amor de Jesus. Não amar o mundo é sobre não amar a cobiça da carne. Nós lemos lá no nosso primeiro texto: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. Não amar o mundo é não amar a cobiça da carne. É entender que o meu espírito sempre vai desejar o que é contrário à minha carne e vice-versa. É entender que eu não devo amar os desejos que habitam dentro de mim e que muitas vezes vencem a guerra interior. A luta é contra mim. Não amar o mundo
É não amar os desejos que cabem dentro de mim. É não amar os desejos que militam dentro de mim e me fazem dizer: bem, não era isso que eu gostaria de fazer. Pequei. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Tiago 1, versículo 14. Então, é sobre não amar os meus próprios desejos. Deixa o Espírito Santo trazer uma luz ao seu coração. Quando Paulo está dizendo não ame o mundo, não ameis o mundo, ele está se referindo ao que há dentro de nós. É não amar a cobiça da carne. E agora também é sobre não amar a cobiça dos olhos. Não ser guiado pela cobiça dos olhos. Olha o que diz esse texto de Mateus 6. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Você está entendendo comigo que não amar o mundo, muitas vezes até aqui nós entendíamos que era amar o que está lá fora? Por isso o antigo ensino sempre nos colocava uma muralha de ferro, me impedindo de ir a tal lugar, me impedindo de falar tal palavra, me impedindo de ouvir tal música. A essência desse texto não é me impedir a relação, não é me fechar da relação, não é me fechar de admirar o planeta e nem de me relacionar com as pessoas. Não amar o mundo é odiar o que cabe dentro de mim. Não amar o mundo é eu odiar o desejo da minha carne e é eu cuidar para que os meus olhos sejam luz. É não viver olhando para o meu eu. É não viver para o meu vazio, para a minha fome. Não viver cego para o outro. Eu e você não podemos mais caminhar cegos para as verdades do reino de Deus. Se até aqui você está vivendo uma vida amando os desejos da carne e amando a soberba dos olhos, você ainda não entendeu o que é não amar o mundo. Porque quando eu sou guiado no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vida profissional, na minha vida familiar, somente cavalgando em direção a mim, ao meu umbigo e aos meus desejos, eu estou amando o mundo. Não é quando eu não vejo um programa, não é quando eu não assisto um seriado, não é quando eu não ouço tal música, não é quando eu me privo de algumas coisas que eu estou amando o mundo, não. Porque esse mundo que o apóstolo João está falando, não é esse mundo que está lá fora, é o mundo que está dentro de mim. Você já encontrou esse mundo que está dentro de você? Ou você está navegando numa corrente tão forte que você já perdeu as forças de parar e observar que esse mundo está cabendo dentro de você? Não é sobre não amar as pessoas, mas é sobre não amar a ostentação dos bens. No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 19, diz: tal é a sorte de todo ganancioso, e espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Livro de Salmos, capítulo 49, versículo 16, diz: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando,
ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Não é sobre amar a ostentação dos bens. Eu sei que essa palavra vai um pouco contra alguns ensinamentos dos últimos anos. Mas o que eu tenho aprendido com Cristo é que toda prosperidade, toda abundância, ela vem me acompanhar. A minha vida não gira em torno disso. A sua vida não pode girar em torno disso. Então é odiar qualquer estilo de vida que cavalga velozmente em direção aos meus palácios e aos meus tesouros. É odiar qualquer estilo de vida que velozmente cavalga em direção aos meus palácios e aos meus tesouros. Nós precisamos repensar realmente se todo o evangelho que nós temos vivido e praticado, porque o evangelho não é aquele que a gente está falando, tá? O evangelho é aquele que a gente está vivendo. Eu preciso observar a minha vida e avaliar se eu tenho me inclinado à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à ostentação da vida. Tudo isso passa. Tudo isso passará. O Evangelho de Cristo não fala a respeito disso. Mas o que acontece então quando eu amo o mundo? O que acontece então quando eu cometo um adultério espiritual? O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros. Já começa colocando os pés no nosso peito. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Que evangelho é esse? Me ajuda a entender que muitos de nós, em sua maioria, têm mais caminhado em parceria com o mundo do que com os valores e os princípios do reino. Tem mais valorizado a troca de carro, a troca até de esposa, a troca de bens, acúmulo de bens, se ocupado em tanto no trabalho, se sobrecarregado tanto em trabalhos extras, porque quer mais, quer consumir mais, quer possuir mais, quer dar o melhor. Nunca há um limite. Não, eu estou assim porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu não estou sobrecarregado porque eles precisam estudar. Não, porque eu quero fazer uma reforma na minha casa. Sempre queremos mais, sempre queremos mais. Mas aqui Tiago está dizendo que quando nós caminhamos em parceria com o mundo, nós naturalmente nos tornamos inimigos de Deus. Abra comigo aí agora, nós estamos encerrando. Eu gostaria de caminhar com vocês em alguns versículos no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Você que está aí comigo, eu queria muito que você entendesse esse texto, o que diz esse texto sobre os desejos da nossa carne. Eu queria muito que você observasse o que esse texto explica sobre esse mundo que eu acho que é lá fora, mas esse mundo ele está aqui dentro de mim. Não são roupas que vão fazer eu não amar o mundo, não é linguajar, não é postura. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você ouviu isso? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, seja
qual nível de carne for, gula, ganância, inveja, ciúme, gritaria, embriaguez, lascívia, luxúria. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, igreja, CMA, você que me ouve, estamos em dívida, não para com a carne, mas para viver sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, é sobre não amar a cobiça da carne. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Quanto à cobiça da carne, fuja dos desejos malignos da juventude. 2 Timóteo 2:22. É sobre não amar a cobiça dos olhos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. É sobre não amar a cobiça dos olhos, mas é ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E por fim, é sobre não amar a ostentação dos bens. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Por isso, digo, vivam pelo Espírito. Você quer um conselho então? Você quer um conselho para como viver melhor ou viver o propósito eterno do seu Criador? Vivam pelo Espírito, de modo que não satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, não é hora de retroceder, não é hora de tirar a mão do arado, não é hora de dizer, não dá para mim, não consigo continuar, não é hora. É hora de você ser restabelecido na sua fé, é hora de você entender que a esperança é a âncora da sua alma, e a âncora, por mais que o mar e os ventos estejam agitados, a âncora não vai deixar você sair do lugar. Então eu gostaria de encorajar você a andar no Espírito ao tempo todo, falar com o Espírito Santo, a estabelecer ou reestabelecer uma relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma divindade longe, distante de mim, de você. O Espírito Santo é o Deus conosco, o Deus presente. Jesus Cristo disse que Ele iria, era importante que Ele fosse, e que Ele enviaria o seu Espírito, e esse habitaria dentro de nós. E somente pelo Espírito
não pela força humana, não pelo meu empenho natural, mas só pelo Espírito Santo venceríamos todas essas dificuldades que encontramos na nossa carne. Então, não amar o mundo não é não amar o que está lá fora, é não amar o que habita dentro de mim. Não amar o mundo é entender que o mundo que João está falando é aquele mundo que está dentro de mim, que luta para que eu não levante e não ore, para que eu não faça jejum, para que eu não fale em línguas, para que eu não tenha tempo de oração, para que eu não tenha tempo de intercessão, de guerrear. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nunca quer Deus. A carne sempre diz, só mais 5 minutinhos. A carne diz, não, amanhã eu começo o jejum. Não, amanhã eu começo uma oração. Não, amanhã eu me posiciono. E o meu convite para você que está em casa e está aqui comigo é entender que não amar o mundo não é amar o que está lá fora, porque tudo isso que está lá fora foi Deus que criou, mas é não se inclinar à cobiça dos olhos, à cobiça da carne e à ostentação dos bens. Volte o seu coração para esse ensino. Volte o teu coração para o que o Espírito Santo quer falar com você. Aproveite esse tempo que você está em casa. Aproveite o tempo que você tem para orar. Agora ninguém vai poder dizer que não tem tempo para orar. Agora ninguém vai poder dizer que não tem tempo para jejuar. Faça isso. Pega esse texto e diz, Deus, quanto de cobiça da carne tem dentro de mim? O quanto até aqui eu estava me envolvendo com as coisas desse mundo? O quanto até aqui eu estava envolvido em ostentação? Eu não quero que os meus filhos aprendam isso, eu não quero que eles recebam esse legado. É tempo de você se levantar e lutar. É tempo de você se levantar e guerrear. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Há tantas palavras proféticas que Deus liberou sobre todas as nações, que principados e potestades têm se levantado. E nossa luta tem sido contra principados e potestades. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra comunidade. A nossa luta é contra principados. E essas potestades insistem em colocar na nossa mente e no nosso coração que nós precisamos nos inclinar aos desejos da carne, à cobiça dos olhos e à ostentação dos bens. Se levante, vista a armadura de Deus, vista-se da armadura que o Senhor preparou para você e lute essa guerra. Não é tempo de desistir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que você em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus encontre renovo para sair, não da mesma maneira que você entrou, mas sair mais forte, porque a guerra continua e ainda não se viu e não se conheceu o que Cristo Jesus preparou para a sua amada igreja. Não desista, não é tempo de desistir. Entenda que a sua luta não está lá fora, a sua luta está dentro de você. Revista-se da couraça de Deus, da armadura de Deus. Lute essa guerra. Faça um reboliço espiritual na sua casa. Restabeleça as regras, restabeleça tudo, faça tudo novo, tudo diferente. E através do Espírito Santo de Deus, você vai vencer e encontrará descanso no Senhor. Deus abençoe você e sua casa. E te faça encontrar, te leve para um lugar de descanso e te leve para um lugar onde todo o seu entendimento vai ser reconfigurado. Amém?